Tudo bom, galera? A gente vai aí agora. Aí Pronto, agora. Pronto, agora a gente está online. Ó, beleza. faltam 4 minutos, mas se quiser a gente já pode começar agora. O que que você acha? Não pode ser. Pode? Então, assim, eu vou fazer primeiro a apresentação do projeto, aí eu te apresento e a gente. Aí você manda ver. Pode ser? Beleza. Tá. Aí já tem um pessoal entrando na sala, não sei se você consegue ver aí. O Parmênio tá aí, tá dando um ok, tudo bom? Então, galera, eu vou iniciar aqui, eu vou fazer a abertura do projeto, como a gente sempre faz tradicionalmente, né? Hoje nós teremos a oitava edição do projeto Arte e Inovação em Tempos de Pandemia, que é um projeto de extensão aprovado em edital pela Universidade de Brasília, a UNB. Devido ao rápido avanço do Covid-19 em solo brasileiro, as pessoas passaram a ficar mais em casa. E a partir disso, nós propomos a transdisciplinaridade do conhecimento por meio de lives, produzindo conteúdo audiovisual com artistas, pesquisadores, membros da comunidade tradicional e da cultura popular. Esse projeto ele busca gerar conhecimento transdisciplinar e disseminá-lo para a sociedade em geral, e assim promover a democratização do conhecimento. Esse pensamento plural é incentivado e desenvolvido no âmbito do Media Lab UNB, que integra a rede Media Lab BR. Esse projeto ele também conversa com o movimento decolonial ou decolonialismo. E nessa edição nós temos a honra da participação do professor Jaider Esbel, que o professor é um artista multimídia indígena, Macuxi, da terra indígena Raposa do Sol. Sua carreira profissional iniciou em 2009 com a Bolsa Funarte Minc de criação literária. O produto é a obra literária Terreiro de Macunaíma, Mitos, Lendas e Histórias em Vivências. Pelo conjunto da obra, foi indicado ao Prêmio Pipa em 2016, onde venceu na categoria online. Mantém a Galeria Jaider Esbel, de arte indígena contemporânea, em Boa Vista. E tem um site, né, da galeria, que é jaideresbel.com.br. Quem tiver interesse em conhecer mais e acessar, e conhecer um pouco mais da história, da trajetória e da arte produzida pelo Jaider, né? Seu portfólio mostra ainda que é produtor, curador e livre pesquisador do sistema de arte indígena contemporânea. E ele vai explicar um pouco mais sobre esse sistema de arte indígena contemporânea para a gente durante a conversa. E ele escreve e publica na modalidade ensaio. Jaider Esbel é reconhecido como um dos pensadores indígenas mais ativos da atualidade. Professor Jaider, você podia nos falar um pouco da sua trajetória como artista, como você tem inserido a arte indígena dentro desse sistema global que, em grande parte, é dominado por um sistema eurocêntrico, né, de arte, e a gente percebe que essa sua ação de, de inserir a cultura indígena e de tentar criar uma cultura autêntica nacional, ela conversa bem com Mário de Andrade, né, que eu acho que uma das suas inspirações aí. Então, você podia começar a falar para a gente aí, professor? Boa tarde também. Boa tarde a todos. Queria agradecer aí o convite, né, e o esforço que todos nós temos feito para manter a comunicação fluindo, mesmo nessa força contrária que tenta nos colocar em silêncio, né? Então, eu especialmente estou passando por um momento bem delicado, que é a avó Bernal, que é minha grande parceira de artes nos últimos anos. Também minha mãe adotiva, que me adotou com esse propósito exatamente de fazer essa parceria, essa dobradinha para tentar buscar conectar o nosso povo cada vez mais com o mundão, com o mundo branco mesmo. Lembrando que nessas parcerias com a avó Bernal, a gente chegou em 2019 a ter um pequeno diálogo com o Papa Francisco, num filme que está sendo preparado para ser exposto no Festival Internacional de São Paulo, né? A Aham. gente também chegou por um curto período de tempo, umas 2 semanas, 3 semanas atrás, a disponibilizar o filme também no Facebook, na internet, como uma forma também de enfrentamento a essa dinâmica que ainda é muito forte
da, dessa manipulação das imagens que a gente produz, né? Então o filme ele está há um bom tempo tentando encontrar alguma vitrine boa para ser projetado, e isso inviabiliza que a gente mostre o filme para várias pessoas do jeito que a gente gostaria, né? Então a gente fez uma pequena ousadia, uma pequena contravenção, só liberamos o filme por algumas 2 semanas, muita gente viu, depois a gente precisou retirar o filme, porque senão inviabiliza a sua participação nos editais, né? Aham. Mas foi uma atitude fundamental, porque a gente conseguiu, por poucos dias, quebrar um pouco essa ingessante estrutura de manipulação, de monopólio de imagens, né, que acaba sendo. Uhum. Mas é uma questão também para ser tratada e discutida, né, nesse meio termo, né, que os assuntos são urgentes, o tema que a gente trata é um tema urgente, mas mesmo assim a gente tem que esperar o tempo das estruturas e das dinâmicas para poder as coisas acontecerem nesse ambiente mais aberto, né? Então a Aham. avó Bernal hoje ela se encontra internada aqui no HGR, no Hospital Geral de Roraima, que é um hospital um dos piores do Brasil, como está sendo noticiado todos os dias. Na rede nacional, menor estado de Roraima e o que está começando a despontar como um dos piores no termo de cuidados, né, e de contágio em relação até à própria Manaus, que está aqui do nosso lado, que já foi muito noticiada, e agora Boa Vista, Roraima está sendo entrando aí para essa zona de estado mais crítico, né? Aqui as comunidades indígenas não ficaram alheias, né, a essa avassaladora esse avassalador ataque do coronavírus, e perdemos já vários professores, lideranças importantíssimas de base do nosso movimento, deixando aí um vazio muito grande, uma incerteza também muito grande, muito desafiadora para as lideranças atuais, para os jovens líderes que estão aí no comando das organizações, de modo que a gente tem que realmente aprender, e muito rápido, como lidar com mais autonomia e com mais liberdade nesses casos aonde a nossa geração ainda não tinha experimentado esse outro tipo de guerra, né? Perdemos hoje também uma referência do nosso movimento, que é o Paulinho Paiacan, então me solidarizar também com o luto dos parentes, pedir Ah, desculpa por não poder ficar recluso também, embora, como eu falei, a lógica seria que nós nos reclusássemos, mas a urgência também por essas falas e por essa prestação de solidariedade também, enfim, agradecer essas correntes que sempre acontecem, unindo aí os esforços que as estruturas das universidades, né, o aparato que se tem e que ainda é possível ser colocado à disposição das vozes. Então é um pouco o que a gente acredita que esteja fazendo, né? uhum. Eu não sabia do Paulinho, fiquei sabendo agora, que coisa. Bom, Jair, você podia falar um pouco assim do início da sua trajetória, e como que foi essa questão que você meio que iniciou e já iniciou numa carreira assim fantástica, né? Como você podia falar um pouco disso? Então, a minha trajetória ela está diretamente relacionada com a minha origem, né, com a trajetória dos meus pais, da minha própria família, de já vir desse contato direto com esses, essas pessoas, essas instituições, essas estruturas que se estabeleceram na nossa região, desde os garimpos, enfim, os primeiros aventureiros, demarcações militares, esse povo todo, que já vem fazendo essas abordagens aqui com o povo macuxi, também mexendo na nossa forma de se organizar, fazendo novos adequamentos, levando indígenas para o Nordeste, trazendo para cá também, para essas coisas da época da coroa ainda. Então tem muito disso que não consegue ser devidamente explanado ou documentado
e levado para as salas de aulas de história. Então a gente vem dessa mistura, dessa complexidade, de ser um povo aqui, além da grande floresta, já nesse interfluxo das grandes montanhas com a grande floresta. Então a gente recebe influência também da Venezuela, do Caribe, desse outro sentido da colonização, chegando aos nossos dias atuais, né? Então eu sou dessa região, que hoje é chamada de Raposa Serra do Sol. É um território que está demarcado, homologado, através de uma luta grande, que soma aí mais de 40 anos, né, de luta e violência, de todos os tipos que se possa imaginar. E ainda hoje o território, demarcado e homologado desde 2009, continua ainda, depois de um pequeno alívio, continua sendo alvo de, não exatamente de ameaça, mas de ações concretas, de ataques de garimpeiros, novos grileiros e todos os tipos de outros ataques que se possa imaginar que acabam passando despercebidos diante da grande dinâmica, como traficantes, enfim, marreteiros e pessoas que levam e trazem nessas idas e vindas, além de ataques diretos, como eu falei, doenças, enfim, e outras questões que acabam afetando diretamente o nosso povo, como uma influência negativa de várias formas também, inclusive com a tecnologia, né? E isso também eu não posso deixar de citar a influência do sistema de educação como também um componente negativo junto com as igrejas, né? E é muito sutil essa relação toda que a gente tem que trabalhar e estudar, porque muitas das vezes a igreja e a escola são as nossas únicas parceiras, mas a gente não pode deixar de dizer que isso também é complexo e que isso é colonial e isso é genocida e ecocida também, né? Uhum. Então, eu busco trabalhar um pouco nessa miríade dessa relação delicada. Então, eu venho dessa situação de viver entre o fluxo das comunidades e das vilas, sede dos municípios, e nasci em 79, né, no finalzinho da ditadura militar, embora as pessoas nem tenham ideia nem referência dessa palavra ditadura militar, mas tenham sentido na prática seus efeitos negativos, a violência, as imposições e a Aham. nova ordem social, política, enfim, administrativa e territorial, né? Então, eu venho de uma infância que foi marcada muito por uma violência de assistir, perceber, ver a violência que foi empregada diretamente no povo, nos meus parentes vizinhos, a minha região, a minha casa, e eu, junto com a minha mãe, especialmente nós dois, buscamos estar mais presente disso, dando uma ideia de suporte emocional e até estrutural mesmo para os parentes que estavam diretamente em confronto com os fazendeiros, onde a gente cruzava serras para poder desviar dos jagunços, levando algum mantimento para os parentes que estavam do outro lado das montanhas, né? E isso me marcou muito, e eu era apenas uma criança, porque enquanto todos estavam com medo e não queriam tocar no assunto ou fazer vistas grossas, eu e minha mãe, a gente sempre teve essa consciência de que havia um sofrimento, havia uma urgência a ser feita, as pessoas estavam precisando dessa solidariedade, e nós fizemos isso. Então eu cresci nesse meio termo, né? Então, diante de toda essa violência, eu não pude exatamente seguir junto com a comunidade, até porque a estrutura da, da, da minha família teve que ser direcionada mais para o mundo dos brancos mesmo. Então eu tive que abrir mão muito cedo do convívio com os meus parentes que são falantes para poder me dedicar a estudar o português e me dedicar na língua nacional para poder ser de fato um cidadão brasileiro e tudo, mas essas memórias nunca me deixaram esquecer essa missão e esse compromisso com o meu povo de origem, né? Então eu fui alfabetizado em casa pela minha própria família, minha mãe foi letrada até a quarta série, e a partir disso ela começou a educar os próprios filhos em casa, né? Mais ela exatamente do que o meu pai. Meu pai sempre foi mais de cuidar das estruturas, da subsistência, e minha mãe
não exatamente ficou para trás, mas além de tudo ainda conseguiu ir além e ensinar os filhos a ler e escrever e enviar para a escola já alfabetizado, né, e com as noções de matemática tudo já encaminhado. Então eu, quando fui para a escola, eu tinha de 6 para 7 anos, já tinha sido alfabetizado e já tinha uma pequena base de leitura, de literatura e interpretação de textos, né? Então, enquanto os meus colegas estavam buscando ser alfabetizado pelas nossas professoras, eu já estava já estava manuseando o desenho e a criação de textos, porque eu também, nesse meio tempo, eu tive a sorte de receber os pequenos fragmentos das grandes lendas, das nossas grandes cosmologias, que é as histórias de vovô Macunai, uma grande árvore, que é a Oaxaca, a árvore de todos os frutos, e isso já me deu exatamente a base que eu queria, que eu precisava para despontar nesse mundo da curiosidade, da criatividade e também, e sem exatamente saber, fazendo já as bases para a militância, né? Então, a minha origem é essa, nasci numa família que já era cristã, católica, praticante, então a minha educação também foi uma educação cristã, passei por todos esses processos, e junto com a igreja eu pude andar mais no próprio território, conhecer várias comunidades e várias realidades, e isso também foi entrando na minha cabeça como elementos plurais para que eu mesmo constituísse a minha visão de mundo, tendo a própria escola como um lugar onde eu podia passar 4 horas exatamente sentado, pensando nessas coisas, enquanto meus colegas estavam ali batendo cabeça para tentar se alfabetizar, né? Então, essa foi a minha vantagem inicial, digamos assim. Aham. E a partir daí, eu comecei a trabalhar muito a lógica do meu pensamento nesses ambientes, né? De ficar de olho no que estava acontecendo na sala de aula, escutando as coisas que mais me interessavam, que eu achava interessante, e ao mesmo tempo fugindo para esses mundos próprios, que são marcados fortemente pela essa memória da violência e o fato de me deslocar até lá e buscar estar junto, partilhando daquela dor e buscando ver esperança onde parecia impossível, e também indo buscar elementos de vazão e de conforto também no mundo do pensamento amplo, né, no campo mitológico, digamos assim, no campo mais expandido. Então eu venho dessa composição, assim, de ter uma infância marcada por muito trabalho, isso por ser uma criança muito ocupada com essas questões, eu não tive assim uma adolescência difícil, digamos assim. Difícil que eu digo no sentido de ter sentido para as coisas, valores, essas questões. Eu sempre me empenhei muito em trabalhar, nunca me roguei e nunca nem me neguei a essa questão dos trabalhos mais pesados que se possam ter, que hoje é impensável para uma criança de 10, 11, 8 anos. Naquela época eu fazia de tudo. E isso também acabou me moldando para a vida que a gente tem hoje. Então eu venho dessa conjuntura. E aí produzir textos, escrever narrativas, contar histórias sempre foi o meu as minhas vazões de buscar me encontrar, enfim. E aí fui seguindo na escola, e produzindo textos, fazendo desenhos e compartilhando com os colegas e naquela época muito cedo eu já tinha noção do que era uma poesia, do que era ser um escritor, porque lia livros e queria ser um contador de histórias. Então criava as histórias e desenhava os desenhos, mostrava para alguns colegas, pedia a avaliação deles e eles diziam que estava bom, que era bom e tal, e depois eu destruía tudo isso, rasgava, jogava fora e começava toda essa brincadeira de novo. Então eu fiz isso a todo o tempo que eu me lembro, né? E aí busquei prestar bastante atenção nas aulas de português para escrever minimamente bem e fui indo, né? Fiz o segundo grau, ensino médio, depois teve a época de ir para o exército, cheguei a me encantar pela possibilidade de ser um militar, porque tive
tive um irmão mais velho que foi militar e foi sargento e achava o máximo aquilo e acabou meio que passando aquela ideia para a gente. Por sorte do destino, o exército não me aceitou e hoje eu agradeço muito não ter sido um militar, né? E aí, na época também fiquei muito envolvido ainda na questão da igreja, buscando essa coisa do cristianismo. Entrei para o movimento da renovação carismática, daquela ala mais espiritualizada da igreja. Cheguei a anunciar que queria ser padre, e aí num desses encontros de juventude eu recebi uma visita de alguém especial do outro mundo, que talvez tenha sido o Espírito Santo ou um outro pajé antigo que desceu e falou comigo e disse para eu não ficar lá, que não precisava ficar nessa igreja, porque não era nada disso, que poderia seguir meu caminho fazendo meu trabalho livremente, andando pelo mundo, né? Então foram essas conjunturas do mundo material, político, metafísico, enfim, fantástico para muita gente, que foi me alertando e me guiando para os caminhos da arte, né? E aí mudei para a cidade aos 18 anos, quando já não tinha mais expectativa de buscar o que eu pretendia alcançar na pequena sede do município, tampouco nas comunidades. Eu mudo para a capital para buscar essa luta, né? Chego na capital, eu consigo um trabalho, vou morar com a minha irmã e logo em seguida faço um concurso público, sou aprovado e vou viajar para o Brasil para fazer a minha formação técnica no sistema elétrico. E no sistema elétrico eu consegui ter outra dimensão do mundo, das coisas, tanto pelas viagens de avião para poder ver o tamanho da grandiosidade do Brasil, as cidades, a geografia, enfim, a potência, a grande floresta mesmo, e também entender de sistemas e estruturas, né? Trabalhei numa grande estatal, que foi a Eletrobras, e isso me deu uma dimensão maior de como funciona o mecanismo das estruturas e tudo. Foi uma boa escola, e em 2009 já não estava mais conseguindo não dar vazão a essa potência da criatividade, e nessa época já tinha acesso à internet, muito incipiente, mas consegui acessar a internet procurando por editais de incentivo à arte. Encontrei esse edital da literatura, que eram 5 bolsas para a região norte para novos escritores, e resolvi me inscrever e fui aprovado, né? E isso me Aham. deu uma certificação, me deu um encorajamento que talvez eu precisasse para levar ainda mais sério o meu talento, as minhas potências e começar, de fato, a chegar no caminho que eu queria, né? Depois desses permeios, desses caminhos todos, e até da própria faculdade que fiz uma graduação de geografia, chegar no ambiente onde seria o caminho das canoas das artes, que foi oficialmente por meio da literatura, mas a parte plástica, digamos assim, a parte pictórica, a criação de poéticas e de narrativas também já estava muito bem argumentada, já estava muito bem ancorada. Então foi por meio desse edital da literatura que veio essa segunda etapa que faltava talvez, que é uma ideia de certificação e dizer realmente isso é um talento, precisa ser levado a sério. E foi aí que a gente deslancha de 2009 e para 2010, 2011 faço as primeiras exposições, já com a produção também de audiovisual e essa entrada que eu gosto muito para o cinema, enfim, para a questão da imagem, com essa mistura de artes, né? E Aham. nisso, enfim, nunca deixei de fazer essa questão da militância, né? Acompanhei esse processo aí, mesmo que de longe, para poder analisar melhor toda essa movimentação da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, a luta dos indígenas, por outro lado, analisando a luta dos fazendeiros, das pessoas que estavam invadindo, os invasores, né, basicamente os invasores, e também buscando analisar do ponto de vista de cada um a questão do direito, da justiça, e isso eu acho que é fundamental para tratar dessas questões com uma dimensão mais
mais, sei lá, bilateral para essas questões, avaliando todos esses quesitos que envolvem uma grande batalha jurídica, uma batalha histórica, especialmente. E assim sempre fiquei, obviamente, do lado dos povos indígenas, que são, incontestavelmente, o povo que tem legitimidade para ocupar essa vasta região onde quer que eles queiram, onde quer viver da forma que eles queiram, da forma que eles consigam, né? Então, essa é a minha história, a minha trajetória, um pouco, assim, nesses Uhum. minutos que a gente tem. É, é bem resumido, mas assim, bem interessante, bem legal mostrar como que funciona aí o seu processo de inserção, né, no meio artístico. Na verdade, já inicia quando você é criança. Mas, assim, o que que você tem, o que que você está produzindo mais hoje, Jaider? Porque você um multiartista, né? Você tem trabalhado também em questões multimídias, mas você produz ensaio, você também pinta, né, e desenha. O que que está sendo hoje a sua principal produção? E você podia falar um pouco também um pouco desse processo criativo? Então, de fato, eu tenho fugido cada vez mais das nomenclaturas, né? Uhum. Muita gente ainda me chama de artista plástico, e Aham. isso é meio complicado, porque me remete muito à quantidade de plástico que existe na natureza e o quanto a gente não se importa com isso, né? Então, eu acho que Aham. me importar com a palavra plástico no meio da minha atividade artística já é uma forma de chamar a atenção para Só um levar momento. as pessoas, né? Rapidinho, Jair, é porque você está um pouco fora do quadro. Tem como girar o celular um pouquinho? É porque eu não gosto de ficar enquadrado, eu sou Ah, aos avés. as- é. Aí ficou melhor. Então, hoje, tu perguntou o que que eu estou produzindo mais, a minha função, a Isso. minha atividade principal, eu nem saberia te dizer, né? Eu tenho Uhum. trabalhado muito no campo das palestras, no campo da escrita, né, de produção de texto, ensaio, produção de conteúdo, acompanhado muito a pesquisa acadêmica de vários pesquisadores, me interesso muito por isso, tenho real interesse em acompanhar o que essa turma anda pensando, escrevendo sobre o próprio movimento indígena, a educação escolar indígena e tudo. Eu tenho buscado acompanhar isso sempre da perspectiva do lugar que eu alcanço, né, de análise, de ficar pensando criticamente sobre essas questões. No momento eu estou produzindo material para a Bienal de São Paulo, eu vou estar lá na Bienal de São Paulo. Se acontecer, nós vamos estar lá. E se cancelar, nós vamos estar juntos sendo cancelados. E isso também é um trunfo muito bom do nosso trabalho. E tenho conseguido dar sequência na minha vida de indígena, tenho mantido a roça, tenho mantido essa proximidade com a roça, eu não consigo separar isso da minha vida de artista, é fundamental. Eu tenho esse passeio pela roça, não exatamente um passeio, mas plantar, cuidar, acompanhar, e assim também com os animais da nossa vida, da nossa vida toda, né? Criação de pequenos animais, enfim, o cuidado com a terra, cuidando da terra, cuidando diretamente da minha família, da minha mãe, meus irmãos, dando essa assistência direta. E tenho produzido material de base de escultura, reaproveitamento de materiais, enfim, são várias superfícies que eu tenho trabalhado e tenho conseguido integrar elas em todas essas dinâmicas. Por exemplo, a roça que eu fiz, aparentemente não está linkada com as atividades artísticas, mas eu fiz um vídeo, por exemplo, para o Instituto Pipa, que é aquele prêmio que eu fui contemplado em 2016, fiz um Uhum. vídeo. Então a arte acaba virando uma base para esse material de vídeo e entra para o campo da comunicação, tentando pulando essas caixinhas e tal, e tentando linkar coisas aparentemente distintas e sem conexão, né? Então, buscando um malabarismo com a comunicação, com essa dialética, para fazer as coisas se interligarem, né? Então, eu tenho trabalhado nessa multilinguagem mesmo e Uhum. usando essas várias superfícies como projeção. É.
E assim, na sua descrição, quando a gente vê até lá no site, você fala do sistema indígena de arte contemporânea. Como que funciona? É um movimento? Existem. Como que funciona assim? Porque eu fiquei interessado em conhecer um pouco mais essa questão do sistema indígena de arte contemporânea. E até você tem uma galeria, né? Você podia falar um pouco da sua galeria também, como é que ela funciona, quem quiser participar ou ter acesso, como que funciona essa galeria? Então, a galeria é o meu ateliê, o meu estúdio, né, o meu laboratório, e ela vem se consolidar a partir de 2013. 2013. Eu fiz no campo da produção e da curadoria, eu articulei um, uma realização chamada Encontro de Todos os Povos, que foi uma parceria com a Universidade Federal de Roraima, na área de cultura, e com a própria FUNAI nas primeiras edições, e com alguns amigos empresários à época, que me conseguiram algum apoio financeiro para fazer essa reunião dessa potência, né? Que aí eu estava trabalhando com os artistas propriamente dito, né? Que pintam, enfim, basicamente pintura, escultura, e junto também com boa parcela de artesãos e mestres de músicas e danças e tal, fizemos essas 3 edições do Encontro de Todos os Povos, que era um laboratório também de pesquisa e de análise para a gente se conhecer melhor entre nós e ver, mostrar para nós mesmos o tamanho da nossa potência, enquanto povos distintos, de riqueza cultural e de possibilidade de diálogo com o grande mundo por meio dos nossos produtos, né? Então esse encontro ele teve 3 edições, aonde a gente trabalhava basicamente com eu propunha um tema, um eixo temático, digamos assim, para os artistas da coletividade, para a gente trabalhar no campo da produção de artes, esse tema, né? Então a gente fez esse recorte curatorial para poder desenhar um pouco melhor essa coisa que estava muito esparsa, uns artistas pintando para cá, outros para ali, muito solto, muito avulso, e ao mesmo tempo quando eu entro na cena propriamente dita, eu sinto essa falta de ter um diálogo mais próximo com essas pessoas, aproximar, e aí, por não nunca ter acreditado mesmo no sistema de cultura dos estados do município, decidi fazer uma função de sistema, né, que é exatamente isso, promover, catalogar, não exatamente catalogar, identificar, convidar, reunir e dar apontar alguns horizontes de caminhos para poder fazer as coisas fluírem, né? E aí, ao mesmo tempo, é um tempo em que eu começo a analisar mais criticamente essa relação nossa direta com o grande demiurgo, com a grande entidade Macunaíma, que nunca esteve morta aqui para a gente, mas que talvez pudesse nos dar uma visão maior. Então eu consigo fazer esse link dessa voz viva e ativa dos netos de Macunaíma com a grande capa do livro Mário de Andrade, também incorporar isso num campo de performance e de reivindicação política, e, enfim, buscando aproximar esses mundos tão distantes, né? É quando eu me autodenomino neto de Macunaíma e mostro ao mesmo tempo outras visões e profundidades do grande mito, até chegar no Macunaímã, que é o mais próximo da ideia de original que a gente possa alcançar, que é essa relação que ainda existe muito forte, embora fragmentada, do grande demiurgo, do Deus do nosso povo, vamos usar essa palavra, e a sua diluição na ideia de cultura brasileira, né? Então, a gente acaba entendendo a partir daí que há um sistema propriamente muito bem reformulado, aliás, muito bem formulado, muito bem concreto e ao mesmo tempo muito amplo, né? Tem uma ideia de origem das coisas, uns porquê, uns poréns, e aí eu começo a usar essa ideia do sistema da arte indígena contemporânea
também para contrapor, para chamar a atenção dos pesquisadores que já vinham alguns despontando nessa pesquisa da arte entre os índios, chamando de arte contemporânea indígena. E aí eu fui me dedicar a analisar o sentido dessa forma de falar, né? Arte contemporânea indígena, e botei isso ao lado de arte indígena contemporânea e fiquei muito intrigado com essas duas formas de escrever, de colocar no papel e projetar isso. Então, eu comecei a provocar através de ensaios e publicações dizendo que não é a arte contemporânea indígena, e sim a arte indígena contemporânea, que a simples ordem dessas letras, elas têm um efeito na ordem de avaliação da coisa, que é o homem branco escrevendo sobre o indígena e colocando o indígena na posição que eles acham que deva estar. Então, inverter de A, C, I para A e C remete a um movimento paralelo, não exatamente paralelo, mas um movimento autônomo, que seja um indígena escrevendo, pensando teoricamente e, de uma certa forma, colocando as coisas num outro ritmo, né? E aí eu tenho buscado amparo, digamos assim, para esse pensamento junto com pesquisadores não indígenas que estão aí dentro do sistema oficial de pesquisa, como a própria Universidade de São Paulo, por exemplo, para ajudar a pensar nessa possibilidade de ser considerado esse sentido do termo. Então, são várias questões que são linkadas que eu não conseguiria levar isso adiante se não fosse me jogando mesmo nesse campo midiático, né, e exatamente com muita autonomia também e com muita vontade de acertar, porque eu não tenho uma escola de artes, né, eu não estudei escola de artes, eu fiz um curso de graduação em geografia, graduação, bacharelado, fiz uma pequena especialização, tentei fazer mestrado, mas aí eu não fui aceito por outras questões também de não reunir exatamente as qualidades que os professores orientadores achavam que um candidato deva ter, e ao mesmo tempo eu também não deixei isso me abalar e criei meu próprio sistema de relação com a grande academia, e a gente está caminhando bem e evoluindo bastante nesse sentido. Aham. Eu acho que aqui na UNB tem um espaço para você aqui, viu, Jair? Não só no curso de artes, mas como tem um curso de antropologia, que é um curso muito forte, é um curso de excelência, né? Inclusive, quando eu falei que a gente ia fazer a nossa live, o pessoal do IRIS, que é um laboratório de imagem do curso de antropologia, ficou bem feliz, inclusive recomendaram, saíram divulgando. Então, assim, eu acho que pode ter uma parceria forte aí com a UNB, hein? Vamos depois conversar isso daí. Mas fora isso, Jaider, eu acho esse sistema bem interessante. E eu queria também, até porque eu estou pensando no meu lugar, assim, porque, assim, todas as nossas pesquisas, a grande maioria, os teóricos, eles são europeus, né? Se a gente for fazer alguma teoria. Hoje em dia tem vários teóricos da América Latina, mas a grande massa, né, quem domina, são principalmente a França, Inglaterra, e quando você vai escrever as principais referências, a gente acaba pegando desse pessoal. E eu estou tentando trazer mais autores brasileiros e buscar também autores indígenas, né? Tanto, e assim, a gente queria fazer um diálogo maior sobre essas questões, assim, como buscar mais esses autores também, né? Fazer essas parcerias, porque, assim, eu acho que a nossa produção e a construção desse conhecimento, ele precisa ser conjunto, como você está trabalhando, principalmente com o pessoal da USP ou de Roraima, né? Que você falou das federais. Então, assim, eu acho que a gente pode também trazer esse questionamento, porque eu às vezes me sinto meio deslocado também, assim, porque eu tenho pesquisado um pouco a cultura indígena, mas eu sou um não indígena, e eu fico também um pouco meio que deslocado, mas isso a gente pode ir discutindo mais para frente. Até porque agora a gente tem pouco tempo, né? Não sei, você quer falar alguma coisa a respeito disso? Ou eu posso trazer uma outra questão? Não, eu acho que, bom, eu tenho uma questão que eu chamo sempre, que é a questão da justiça das coisas, né? A Aham, justiça das coisas no campo da aplicação da atuação dos movimentos. Existe um movimento indígena no Brasil,
E existem vários movimentos dentro desse próprio Brasil, mas o próprio movimento indígena, ele, eu vejo, sinto que ele ainda é muito incipiente nessa vazão. Ele é muito bom entre ele mesmo, assim, no sistema interno, no sistema que dialoga e até internacionalmente, blá, blá, blá. Mas falta a gente ganhar dimensão dentro do próprio Brasil, no campo epistemológico, no campo político mesmo, Uhum, porque já fiz essa análise, até falei em ambientes abertos, em grandes reuniões que tratam dessa questão da decolonialidade. uhum, O movimento negro ele está bem mais avançado, mas tem conquistas significativas do campo, de vários campos que os indígenas ainda não conseguiram, exatamente nesse campo da voz mesmo. Então, aham, eu sempre digo que não é exatamente justo que o movimento negro esteja a um passo além de nós, porque por uma ideia de justiça das coisas, a gente precisa dizer coisas que a gente ainda não disse. Então, é bonito, é glorificante que o movimento negro esteja mais avançado, mas a gente precisa ainda alcançar coisas que são necessárias para nós. Quando eu digo nós, não é nem assim os artistas, essas pessoas de mídia, mas a, as próprias mulheres indígenas contar suas histórias, suas versões de movimento, que tem muito isso também, né? O movimento indígena é ainda muito machista, é uma reprodução do grande movimento mundial, do patriarcado e blá, blá, blá. Então, aham, tem todas essas questões. E aí, eu me utilizo dessas conquistas, que muitas das vezes aparece, aparentemente é uma conquista pessoal, mas de fato não é. É uma conquista que ela é muito bem pensada, muito bem elaborada para poder trazer à tona essas questões da grande base, né? Então é um momento muito sutil que os artistas devem ter, que é saber a hora de sair de cena e deixar o palco aberto para que a grande pluralidade se manifeste por si própria, né? E essa pluralidade que precisa ser manifestada é exatamente, volto a dizer, as vozes das mulheres, suas memórias, suas versões das histórias, para ver que se talvez elas conseguirem falar, verbalizar, externalizar essas coisas que nunca puderam ser colocadas, mude alguma coisa ainda mais do que a gente acha que já alcançou, né? Então, esse é um dos propósitos, assim, nas dimensões mais para dentro do meu trabalho, pelo menos da minha intenção de trabalhar, né? Que é essa questão. E aí o sistema da arte europeu ele é muito cruel, porque ele só quer saber do artista Jaider Isbell. Mas eu digo, não, mas o artista Jaider Isbell não quer exatamente ocupar um palco máximo da arte de São Paulo, como se fosse um autônomo próprio, que não tem relação nenhuma com a comunidade, que não mora mais na aldeia, ou que não fala a língua e blá blá blá. Não é exatamente isso não, né? Então, eu consigo, de uma certa forma, acreditar que posso inferir um pouco nessa dinâmica. Por exemplo, quando eu fui convidado para a Bienal de São Paulo e tive a primeira reunião presencial lá no prédio da Bienal de São Paulo, eu estava com a Bernardina junto, me acompanhando e explicando para ela o que estava acontecendo e dizendo para os curadores de São Paulo que quem precisava falar era exatamente elas e não exatamente eu, né? Então, e a Bernardina hoje tá internada no hospital, mas antes disso a gente conseguiu levar a Bernardina para o Papa, para ela cantar para ele, abençoar, pedir a bênção também, quando o filme queria que eu indicasse um cacique homem. Eu falei, não, quem vai é uma mulher, uma velha, que ninguém mais quer, porque já está enrugada, porque não sabe falar português direito, mas é ela que vai. Briguei com o movimento, consegui encaixar a Bernardina para fazer a grande cena do filme, em detrimento de um cacique macho, né? Então, são essas questões que eu também gostaria que fosse considerada na parte, como uma parte do meu trabalho, né? Que é aham. essa articulação, esse trabalho de bastidor, que muitas das vezes não é visto, mas, enfim, a dinâmica da visibilidade desse sistema pesado, ele é sempre prevalecente, mas aí a gente vai trabalhando nesses momentos que a gente tem de poder verbalizar isso, como essa live aqui, que tem 25 pessoas conectadas, com certeza pessoas atentas, pessoas que são pesquisadores, que são influentes e que vão escutar isso e pelo menos ficar pensando sobre essas questões, né? Que Aham. possam ir além do mero julgamento de achar que é só mais uma pessoa que está buscando fama e querendo se dar bem na própria cultura, como eu já escutei. Uhum. É.
quem acende acaba escutando esse tipo de coisa, né? Mas assim, que bom que você expressou isso pra gente, né? E tá registrado, inclusive, não sei se você sabe, mas assim, depois esse vídeo eu vou postar no YouTube também. Vou fazer uma leve edição com a introdução, né? E postar no YouTube. Para quem estiver assistindo aqui, vai poder acompanhar pelo YouTube também do Media Lab BR. E Jaider, a gente está com 15 minutos aí no máximo. Eu queria te perguntar sobre eu acho que é o seu projeto, Itinerância Roraima, Arte e Vida, uma jornada ao Brasil de casa em casa. Você poderia nos falar um pouco sobre isso? Esse é um projeto que você está tocando agora ou é um projeto já de longa data? Como que é esse projeto? Então, isso é uma ação, né, que eu tentei desenhar ela mais no formato de projeto, mas não é exatamente um projeto, é um continuado das coisas. O que acontece? Depois, né, entre 2013 e 2014, eu fiquei 8 meses nos Estados Unidos e para isso eu pedi uma licença sem remuneração do meu trabalho de empregado aqui do Brasil. Eu não consegui conciliar as coisas, embora a universidade que me convidou propusesse para minha empresa uma parceria, mas não foi possível, obviamente. Então eu tive que me desvincular. Me desvinculei oficialmente em 2013 por meio de uma licença sem remuneração. Fui fazer dar esse curso nos Estados Unidos junto com a Leda Martins, que é uma antropóloga roraimense. E ela trabalhava no Pitzer College, né? Então eu fiquei 8 meses. Quando eu voltei para o Brasil, eu não tive mais condição e nem quis voltar para minha empresa. Continuei postergando a minha licença e vivendo autonomamente da minha arte. Então, em 2016, eu já estava recebendo vários convites para fazer palestras, enfim, várias instituições, e eu não podia receber diárias e nem passagens porque eu era funcionário federal e isso estava me inviabilizando. Então, além de eu não estar recebendo nada do meu emprego federal, e isso ainda está me atrapalhando a ter liberdade de trabalho, então eu decidi simplesmente me demitir, né? Me demitir para poder abrir os caminhos para poder trabalhar a autonomia. Então eu pedi minhas contas em 2016, e nessa época eu tinha produzido essa coleção, uma exposição chamada It Was Amazon, que é uma série de desenhos preto e branco. Foi bem na época que eu comecei a trabalhar também com mais intensidade a, a dimensão do fundo preto, do fundo negro, como um vazio, uma ausência, uma ameaça e até mesmo uma possibilidade de recomeço. Fiz essas coleções, fiz uma exposição aqui em Roraima, uma exposição muito forte, muito densa, que mexeu bastante comigo, espiritualmente falando também. E aí eu percebi que eu não podia ficar com essa exposição dentro de casa, dentro da galeria, e então eu me lancei pelo próprio Facebook fazendo essa campanha, né? Eu tinha um recurso ainda, sempre tive do meu trabalho, então comprei uma passagem e fiz uma articulação, encontrei um parceiro em São Luís e comecei essa jornada por São Luís com a ideia de passar 2 anos fora de casa, circulando o Brasil todinho de ponta a ponta, né? Então, viajei em julho, cheguei em São Luís, fiz a exposição e fui seguindo o mapa, o litoral basicamente, fazendo algumas imersões para dentro do continente, ali pela região do Pernambuco, enfim, no Nordeste. Fui seguindo e fiquei 6 meses viajando, e encerrei o ano, 5 meses, cheguei na Bienal de São Paulo, onde tinha um trabalho do Ailton Krenak com o Bené Fontelli, e fiz uma participação lá também, onde eu convidei para o espaço que tinham me disponibilizado o xamã, o curandeiro, o bruxo Bull Kennedy, que é um estudioso do povo tucano, que está hoje muito evoluído nessa questão da espiritualidade, enfim, de ser um curandeiro mesmo sério, que se leva a sério, que trabalha a espiritualidade com seriedade. E a gente fez essa dobradinha falando de arte e xamanismo. Então, a partir dali, encerrou o meu ano, eu voltei para casa e em janeiro eu já não consegui mais seguir o mapa, né? Então eu já recebi outros convites para viajar para outros lugares do Brasil e do mundo, entrei no projeto de cinema e aí não consegui fazer todo o passeio pelo mapa. Então a exposição caminhou um pouco sozinha, porque as pessoas adotaram ela e levaram por conta própria, mas eu preciso visitar ainda alguns estados da Amazônia com essa exposição e alguns estados do Centro-Oeste, né? Então a exposição cresceu, hoje ela tá aos cuidados de alguns parceiros lá pela Europa.
ela vai ser projetada com um destaque na exposição grande entre a Amazônia e o Ártico. No ano era para ser em outubro também, uma exposição grande entre artistas da Amazônia e do Ártico indígenas. Foi adiada por conta da pandemia para o ano que vem, onde essa exposição vai ser projetada como eu falei, com um grande destaque. Então ela acabou ganhando vida própria e a ideia era exatamente essa, né, que as pessoas se responsabilizassem por essa temática, por essas realidades e fizessem a exposição andar por si própria. Pô, show de bola. Só para falar, a Eldeca, ela falou que tem a sua cópia do Xamã e do It Was Amazon, lá na estação Casa Amarela. Ela postou aqui nos comentários. Só para dois trabalhos A lindíssimos. Eldeca é uma dessas parceiras que eu conheci durante a itinerância, né? A itinerância ela serviu para abrir muitas portas, né? Então Aham. era interessante analisar o próprio movimento, né? De eu me articular pelo Facebook, lançava uma chamada pelo Facebook. Olha, eu estou indo para o estado do Piauí, por exemplo. Tem alguém aí que pode me receber? E as pessoas começavam a se articular entre si, até que chegavam nas instituições, abriam um espaço ou outro. Geralmente as universidades federais me acolheram muito bem, e alguns espaços também do poder público, como na Paraíba. Então, isso foi um exercício muito legal de construção de diálogo e também de aproximação de mundos, né? Porque era muito curioso para eles que, primeiro, que existisse indígena artista, artista autônomo. Então, toda uma questão que pôde abrir aí horizontes para muitas pessoas, né? E assim, e ainda trazendo um assunto urgente da hora, que é a questão amazônica, mais uma vez, não exatamente projetada por mais um fotógrafo branco, por um artista do Rio de Janeiro, de São Paulo, que se propõe a pintar a crise amazônica, mas era um índio amazônico, indígena, uma pessoa da Amazônia falando de si mesmo, né? Então, eu acho que a exposição fez um papel educativo muito grande, faz até hoje ainda, porque foi gerado muito material educativo, material de mídia. Então é um trabalho, assim, foi uma fase muito boa da minha carreira esse ano de 2016, segundo semestre. Aham. Não, show de bola. E a gente tá com pouco tempo aqui. Tem dois textos que você publicou que eu vi que você disse que foram textos que te colocaram em uma certa evidência. Que foi um para a revista Select, se eu não me engano, em 2016, esse mesmo ano, né? E parece que você também escreveu um texto para a revista Iluminura, se eu não me engano, é da Federal do Rio Grande do Sul. Tá certo essas informações? Ou eles não foram uma coisa tão Então, importante? esses escritos foram importantes, cada um na sua dimensão, né? E primeiro falar da revista Luminura, agradecer publicamente a professora Ana Elisa de Freitas, que foi uma pessoa que me convidou oficialmente para integrar esse dossiê dessa edição, dessa publicação desse ano. Não me falha memória 2017 ou 2018, eu não me recordo das datas, Acho mas que já foi tem um 18. tempo que esse texto está publicado, aonde eu pude narrar exatamente essa coisa da autoidentidade enquanto neto de Macunaíma, no campo performático político e o que isso poderia significar, né? Então é um texto de 30 laudas, se não me falha a memória, aonde a gente consegue, com um pouco mais de leveza e até poética, falar um pouco dessa dimensão, do que significa que é muito além de uma coisa egóica, de uma coisa de benefício próprio, essa coisa de dizer que os netos de Macunaíma, quando eles se conscientizam dessa condição, é muito importante por vários aspectos, né? Então, esse texto influenciou muito a pesquisa de muitos doutorandos, mestrandos, graduandos mesmo, ainda influencia, claro. E aí isso também é interessante porque o texto foi escrito num determinado momento dessa performance identitária, e as coisas têm evoluído e os discursos têm se aprimorado e as pessoas vão e voltam nessa dinâmica de analisar o texto e analisar as minhas falas e as minhas atuações mais recentes.
Então é uma publicação importantíssima, e marcou muito também essa possibilidade de mostrar aos netos de Macunaíma a pluralidade que existe entre os povos, Macuxi, Wapixana, Taurepã, Ingaricó, Patamona, Uai-Uai, enfim, todos, aí vai abrindo esse leque de identidades que tem aqui como referência o Monte Roraima, tem entrar na floresta e conectando essas culturas com as culturas variadas do Brasil e das Américas, né? E essa segunda questão que tu falou é A Select. a revista para Select. Essa foi uma articulação conjunta que a gente fez, basicamente com o Denilson Baniwa, também porque nessa época, na edição anterior, se não me falha a memória, a revista Select, por meio de duas periodistas, duas manas que escreveram, que eu não lembro o nome delas, se arvoraram da aventura de escrever sobre a arte indígena, e aí elas disseram na cara, assim, que logo de imediato no texto, que a cultura tupinambá tinha sido extinta e tal, e aí a gente ficou olhando entre si, dizendo, não, a gente vai ter que pedir um direito de resposta para essas mulheres, né, para essa revista. Então, a gente acessou o e-mail, mandou uma crítica e já com a resposta, né? A gente mandou uma crítica já com a solução. Digo, vocês pisaram na bola feia e nós queremos um espaço nessa revista para a gente escrever algumas coisas. E aí, como elas viram que nós já tínhamos uma certa visibilidade, alguma notabilidade, já éramos alguém no mundo da mídia, da arte, elas não tiveram opção além de convidar, além de disponibilizar o espaço para que isso fosse projetado, né? Então a gente discutiu entre si e aí coube a mim fazer aquele texto e dar uma dimensão também para o nosso trabalho, que também eu acredito que ficou muito bom o texto na revista Select, né? Então, essas são as formas que a gente tem conquistado as coisas. Nada chega de mão beijada, nada dá de graça para a gente porque nós somos bonitinhos, ou porque a gente tem talento, ou desenha bem, ou sabe contar uma história, né? A disputa é acirrada e a gente exatamente não está querendo entrar na mesma fila comum, porque o nosso assunto é urgente, a gente tem a dimensão disso e exatamente a gente não está exatamente querendo furar a fila, a gente está dizendo que a gente tem outras filas para andar e não essa fila do mundão mesmo, assim. E isso não quer dizer que a gente queira privilégio ou tenha privilégio, não. É porque a gente está aqui nesse pedaço de terra há muito mais tempo e nós temos direitos garantidos de falar, sim. E não é em detrimento de ninguém, não. A gente tem exatamente que falar, só isso. Aham. Não, e eu acho isso bem legal, assim, isso tudo que você falou e esse final seu aí foi fantástico, assim, parabéns, Jair, parabéns por ser um guerreiro, um líder, um agregador, né, você é um cara que vai fazendo as coisas acontecerem, né, isso é bem legal. E, pô, Jair, assim, nosso tempo tá acabando, acho que a gente tem 2 minutos, eu concordo com tudo que você falou, e eu acho que esse espaço tem que ser dado mesmo, tem que se falar, porque as pessoas têm que conhecer a cultura, né, o que acontece é que no Brasil as pessoas não conhecem a cultura indígena, né? Se conhece muito mais hoje, talvez, a cultura de outros povos, gregos, Egito, o pessoal buscando cura espiritual no Oriente, né? E assim, existem os xamãs, existem vários tipos de curas aqui e ninguém conhece. Então, assim, obrigado por ter participado. Você tem mais um minuto aí. Eu só queria agradecer, antes de acabar, em nome do Media Lab BR, queria agradecer a Eliane Rodrigues, que criou essa oportunidade aqui também. Valeu. E obrigadão aí, Jaider. 1 minuto para mandar ver. Tá certo. Um abraço para todo mundo. Enfim, muita energia positiva. Então, estamos de luto, mas na luta. Queria mandar um abraço para 4 pessoas. Um é para o Marcelo Camacho, que chegou aqui, que é meu fotógrafo oficial, é voluntário, professor Parmênio, suporte direto. E para a Mista e o Manatite, que são 2 amigos também que me ajudaram numa aventura grande, né, em um determinado momento da minha vida, e estão sempre na retaguarda. Um abraço a todos que apoiaram, que estão apoiando aí a vaquinha da avó Bernal. A avó continua resistindo, guerreira lá no hospital, e com certeza vai sair dessa muito mais forte. Obrigado, obrigado a todos, obrigado a você. Valeu, brigadão. E quando precisar colar aqui em Brasília, tem um lugar para ficar tranquilaço aqui, hein? Tá Abraço.